Olá, líderes de célula. Esse semestre nós teremos uma dinâmica um pouco diferente com relação ao material usado nas células. Ao invés da gente trabalhar temas avulsos ou temas da escola dominical ou cultos, nós vamos estudar textos bíblicos, né? Tentar seguir uma sequência. Então nós, por exemplo, começaremos com o livro de Mateus. A ideia, o objetivo da gente caminhar dessa forma é estimular a leitura da Bíblia, o estudo em grupo dos textos bíblicos e principalmente fomentar esse desejo, esse movimento de lermos a Bíblia e estudarmos ela em grupo, ok? Eu estou mandando um roteiro e tentando mandar um roteiro bem completo, então tem 3 folhas esse roteiro que eu mandei agora. A primeira folha é aquela normal que você já conhece, com as perguntas, com as aplicações, com o texto. Uma segunda folha fala um pouco sobre o contexto do capítulo que vamos estudar, no caso é Mateus capítulo 1, fala um pouco desse contexto. E uma terceira folha é uma folha com sugestões que podem te ajudar e auxiliar. Lembra o seguinte: a dinâmica da célula continua a mesma. A ideia é que as pessoas falem, a ideia é que as perguntas sejam perguntas que acabem gerando essa conversa, essa discussão. O que tá mudando é só o material. Nós vamos estudar em cima do texto bíblico, ok? Se você ler as sugestões, vai perceber que aquelas dicas ali podem te ajudar. Por exemplo, nesse capítulo 1 de Mateus, algumas verdades são colocadas ali na parte do contexto dos livros. Por exemplo, o que a gente pode ler, o que esse capítulo 1 de Mateus quer dizer para a gente? Mateus, ele é um judeu e foi discípulo de Jesus, e ele está escrevendo para um público judeu. E a ideia dele é tentar mostrar a esses seus irmãos judeus que Jesus é o Cristo, que Jesus era o Messias, aquele que tinha sido prometido por Deus para trazer libertação ao seu povo. Outra ideia de Mateus, o objetivo de Mateus, ao escrever o seu livro, era dizer que Jesus era um homem legítimo da descendência de Davi, então ele tinha a herança no trono de Davi, ele tinha direito ao trono de Davi. Outra verdade que Mateus quer ensinar através do seu livro é que Jesus é um verdadeiro judeu. Por isso que quando você pega o primeiro versículo do capítulo de Mateus, vai dizer assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha que interessante, Mateus já começa o seu livro, o primeiro versículo do seu livro é dizendo que Jesus era filho de Davi e filho de Abraão. O que ele está dizendo com isso para o povo? Então imagina um judeu lendo esse livro, o judeu está lendo isso e está falando assim, caramba, esse cara chamado Jesus, ele é da descendência de Davi, então ele tem direito ao trono. Esse cara que chamado Jesus, ele é descendente de Abraão, então ele é um judeu. Então Mateus está dizendo que Jesus, ele era um legítimo descendente de Davi, então ele podia ser e sentar no trono de Davi, e ele era um legítimo judeu. Outra verdade que a gente encontra nesse capítulo 1 é que o nascimento de Jesus foi um milagre. Não foi como qualquer outro nascimento humano. Tanto é que Mateus, a partir do capítulo 18, começa a descrever o nascimento de Jesus e vai falar sobre a Maria, uma jovem virgem que concebeu sem ter relações com seu marido, com José. Então isso foi um milagre. O nascimento de Jesus é fruto de um milagre, é fruto do milagre gerado pelo Espírito Santo. Isso significa que Jesus era um homem diferente dos outros homens. Porque apesar de ser homem, ele não tinha a sua natureza corrompida pelo mal. Porque ele não foi gerado da mesma forma que os outros homens foram gerados. Ele foi concebido e foi gerado pelo Espírito Santo. A semente de Jesus era uma semente divina. Por isso que ele não tinha a corrupção do pecado humano, como todos os outros homens que nasceram de Adão. E por isso também que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Porque o nascimento de Jesus foi um milagre. Essa é outra verdade que Mateus nos ensina nesse capítulo. E uma verdade interessante que Mateus ensina também, no versículo 23, ele vai se referir à profecia de Isaías, dizendo: eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, quer dizer Deus conosco. Essa foi uma profecia dada por Isaías séculos antes do nascimento de Jesus, mais ou menos 5 séculos antes do nascimento de Jesus. E quando Mateus cita isso, Mateus está dizendo: lembra
que os profetas tinham anunciado que iria chegar um homem que seria enviado de Deus para trazer libertação ao povo de Deus? Então, esse homem dito pelos profetas é esse cara chamado Jesus. Por isso que Jesus recebe o nome de Cristo, ou Messias, porque Cristo e Messias são a mesma palavra em línguas diferentes, hebraico e grego, e quer dizer uma mesma coisa, enviado, o enviado, ungido de Deus. Os profetas falaram do Messias, os profetas profetizaram sobre o Messias, sobre o Cristo, o ungido de Deus. E Mateus está dizendo, esse menino chamado Jesus Cristo, chamado Jesus, que nasceu em Nazaré, filho de Maria e filho de José, ele é o Cristo. Por isso que Jesus é conhecido como Jesus o Cristo, ou Messias. Messias na língua hebraica e Cristo na língua grega, que quer dizer ungido, o enviado de Deus, o escolhido de Deus. Então Mateus está dizendo nesse primeiro capítulo que Jesus é um legítimo judeu, herdeiro do trono de Davi, que Jesus nasce como fruto de um milagre gerado pelo Espírito Santo e que Jesus é o Cristo, né? Que Jesus é o escolhido de Deus. Esse menino Jesus é o menino que vai trazer libertação ao povo de Israel. Então isso aqui é um pouco da informação que a gente tem nesse capítulo 1. O que você pode fazer com todas essas informações que eu acabei de passar e escrevi também no roteiro do material do minigrupo? Você pode resumir isso, condensar isso, para depois da leitura do texto, do capítulo 1, falar um pouco dessa verdade rapidamente, em 2, 3 minutos, só para dar uma introdução. A ideia é que você não pode deixar isso virar uma pregação e você monopolizar o seu minigrupo, mas a ideia é só para você dar uma introdução e ambientalizar. Se você achar necessário, caso você não ache necessário, você já pode partir direto para as perguntas, ok? Então a ideia é a gente caminhar dentro do livro de Mateus durante esses meses e depois a gente vai caminhando a partir de outros livros. Sempre com o objetivo de incentivar a galera a ler a Bíblia, a trazer a reflexão dentro do texto bíblico, tá ok? E aí continua a sequência da célula através das perguntas que foram sugeridas. Opa, caiu aqui. Que foram sugeridas aí também. Continua com as perguntas e depois segue o roteiro normal, tá ok? Qualquer dúvida, me escrevam. Estou